é uma história de transformação de uma vida, de toda uma vida, de um autor de um hino maravilhoso e muito importante na história cristã. Esse hino em inglês é chamado de Amazing Grace, graça maravilhosa. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Às vezes a tradução não é tão ao pé da letra, mas wretch quer dizer o miserável, desgraça. Não é uma palavra muito bonita de se falar, mas é isso, porque nós estávamos perdidos em nossos pecados e a graça maravilhosa de Jesus nos alcançou. John Newton nasceu em Wapping, Londres, filho de pai John Newton também, um capitão de navios a serviço no Mediterrâneo, e sua mãe chamava-se Elizabeth, uma cristã. Durante a sua infância, o pai viajava muito na marinha e ele ficava com sua mãe. E sua mãe, como uma boa cristã, pegava seu filho e ensinava a palavra através dos hinos, através da leitura da Bíblia. Então contava-lhes sempre essas histórias. Ela acumulava em minha memória, muito retentiva naquela época, muitas coisas valiosas, tais como capítulos e porções das Escrituras, hinos e poemas. Lembrou-se de John Newton anos depois. 10 anos antes do nascimento de Newton, Isaac Watts, depois de ter escrito seus hinos e cânticos espirituais, publicou Cânticos Divinos para Crianças. Eram estes cânticos que entoavam pela casa, quando ambos, mãe e filho, adoravam a Deus e oravam pelo pai ausente no mar. Porém, sua mãe faleceu muito cedo, quando John ainda tinha 6 anos de idade. Aos 11 anos, ele fez a primeira viagem marítima com o pai. E com tudo que ele viveu naquela viagem, ele decidiu que ele queria ser também um marinheiro. John viajou várias vezes com o pai. Aos 15 anos, tornou-se um aprendiz de um comerciante amigo em Alicante, na Espanha. Mas o comportamento irrequieto e a impaciência daquela época fizeram daquela oportunidade ser mal sucedida. Sob a disciplina inflexível e rígida do capitão Newton, o espírito do jovem sentia-se intimidado. Porém, longe do pai, ele conhecia poucas restrições. Um pecador, cada vez mais um pecado. Ao crescer e se tornar aspirante da marinha, desconsiderou o histórico do que a mãe lhe havia ensinado e caminhava cada vez mais para uma vida suja e cheia de pecado. Conseguia lembrar-se em algumas ocasiões daquelas histórias que a mãe contava e até propunha uma reforma pessoal, mas vivia como um fariseu. Anos depois ele confessou: era uma religião pobre, deixava-me em muitos sentidos sob o poder do pecado, e naquilo em que era eficaz tendia apenas a me fazer melancólico, estúpido, reservado e inútil. John admitia que amava o pecado e não queria abandoná-lo. Depois de um curto tempo na Marinha Real, John Newton iniciou sua carreira como traficante de escravos. Por volta de 1750, John Newton era comandante de um navio negreiro inglês. Os navios saíam da Inglaterra e iam para a costa africana, onde as tribos lutavam e entregavam os seus reféns, os seus inimigos, para serem escravizados na América. E aí o navio saía, ia para a América e trocavam aquelas pessoas por açúcar, por melaço, que era novamente levado para alimentar as famílias na Europa, além de armas, munições, licor e tecidos.
esse transporte, muitos desses escravos morriam. E essa foi uma memória que John levou com ele. Dizia que carregava com ele 10.000 almas africanas que foram carregadas em seu navio. Mas certo dia, em uma de suas viagens, seu navio foi fortemente abatido por uma tempestade. Momentos depois que ele deixou um marinheiro tomando conta do leme do navio, esse marinheiro foi lançado ao mar e ele mesmo guiou a embarcação pela tempestade. Mais tarde, ele comentou que durante a tempestade ele sentiu quão frágil e desamparado ele era e concluiu que somente a graça de Deus poderia salvá-los naquele momento. Foi nesta tempestade que Milton ofereceu sua vida a Cristo, pensando que ia morrer. Após ter sobrevivido, converteu-se verdadeiramente ao Senhor Jesus, o que levou a compor a canção Amazing Grace. Por isso que ele usou o termo wretch. Ele estava perdido, apesar de conhecer a verdade divina. Ele estava perdido, e muito perdido. Então ele não achava, nesse momento ele não achava nada de si. Por isso ele usou esse termo tão pesado, wretch. Começou a estudar para ser um pastor e nos últimos 43 anos de sua vida pregou o Evangelho em Olney, em Londres. Contribuiu com o trabalho de William Wilberforce na abolição do tráfico negreiro. Minha memória já quase se foi, mas eu recordo duas coisas. Eu sou um grande pecador. Cristo é meu grande Salvador. No túmulo de Milton Lees, John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. Preciosa graça de Jesus de John Newton, pela irmã Rosemary Martins.